Saudações efusivas aos meus caros, ilustres, preciosos, estimados amigos extrajudiciais, né? Sejam todos muito bem-vindos ao Café com Fé. Café com Fé. Não ficou bom esse nome? Eu achei muito legal e aqui vão os créditos necessários. Esse é o nome escolhido, estabelecido pelo meu amigo e atual presidente da Anoreg, Dr. André Vilaverde. Dr. André Vilaverde. E hoje, como um primeiro episódio, é bom que eu faça aqui uma pequena digressão histórica, né? Dr. André Vilaverde, ele tem uma grande capacidade. Ele busca tirar de cada pessoa o melhor do jeitinho que a pessoa é, né? Quem está envolvido aqui com os trabalhos da Anoreg sabe disso. Ele é um grande entusiasta das iniciativas, das sugestões, mas ele encoraja as pessoas para que elas se engajem naquilo que ele percebe que é o jeitinho, que é a inclinação. Há bastante tempo, Dr. André Vilaverde conversou comigo sobre a possibilidade de uma iniciativa como essa, de um momento para se falar sobre fé, sobre a espiritualidade. E eu não escondo de vocês que durante bastante tempo eu sempre deixei ali no banho-maria. Nunca disse um sim nem um não. E a coisa ficou bastante tempo em cima da mesa. E eu não escondo aqui que talvez isso tenha sido muito ligado ao medo meu, um receio meu, de que talvez, como a gente está tratando, né, de uma instituição tão prestigiada que alcança o nosso estado inteiro, alguns poderiam achar que não era conveniente ou que talvez teria sido, né, uma peitada aqui minha para falar de coisas que fazem sentido para mim. E acho que por medo mesmo, medo de ser inconveniente ou constrangedor, eu fui deixando, mas aí de repente tudo mudou e eu entrei em contato com o meu amigo André dizendo assim, olha, aquele projeto, eu tô animado, agora posso me engajar. E ele, como esse grande encorajador, disse, vamos pra frente. Ele só me deu as instruções, ó, arrume um microfone que capta bem a voz, grave num lugar que fique bem adequado, porque André Vilaverde, ele é do marketing, ele sabe fazer as coisas, não é verdade? O que mudou? O que mudou? Eu vou compartilhar aqui com vocês. Algo que mexeu muito comigo. Eu recebi uma mensagem. E a mensagem dizia assim, Dr. Roberto, eu sei que o senhor tem um conhecimento profundo da Bíblia e por isso eu quero lhe fazer uma pergunta. Se eu me suicidar, eu vou para o inferno? Eu confesso ao Senhor que eu não aguento mais. Por que Deus está me punindo? Porque pessoas ímpias não passam pelas lutas que eu passo. Porque eu tenho que sofrer tanto. Eu tenho suportado esse problema, e a pessoa explica ali, né, os problemas. Eu tenho suportado esse problema por anos. Mas eu simplesmente não aguento mais. Não consigo falar com Deus e nem consigo chorar mais. Acho que a minha vida está fadada ao fracasso. Eu peço perdão por vir aqui no seu WhatsApp particular, mas eu não consigo falar com ninguém sobre esses pensamentos. Se o senhor puder, pergunte a Deus por que Ele está fazendo isso comigo. O que é que eu fiz para Ele? Se eu me matar, Ele vai levantar pessoas para cuidar da minha família? O senhor acha que Deus perdoa o suicida? Eu sei que é muito forte e eu não escondo que foi uma pancada para mim. Mas eu fiquei feliz.
Fiquei feliz porque a pessoa me mandou essa mensagem. Fiquei feliz porque, de alguma forma, a pessoa, ainda que não tendo nós, assim, intimidade ou proximidade, ela teve coragem suficiente para compartilhar esses raciocínios complexos que tomaram a mente e o coração dela. É óbvio que a gente não consegue, em um pequeno espaço de tempo, mergulhar nas profundezas da Bíblia que podem resgatar um coração adoecido. Não temos tempo. Mas é por isso que a ideia do Café com Fé é exatamente encontros aqui recorrentes, onde a gente possa compartilhar talvez um dos principais pontos da mensagem do Evangelho, que é a esperança. O que é a esperança? Aqui eu preciso fazer um parêntese. A minha intenção não é falar da minha denominação, da minha igreja, ou não. A minha intenção não é falar de uma filosofia que eu criei, de uma ideologia que eu tenho, não. A intenção é estudar a Bíblia, é irmos a ela. E aqui eu sinto que eu preciso dizer a vocês qual foi um primeiro grande texto que veio à minha mente quando eu li aquela mensagem. E óbvio que eu tive uma boa oportunidade de uma interlocução com essa pessoa. E o texto que me veio à mente, eu vou ler aqui, é um versículo apenas que o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, ele escreve. E ele diz assim: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Que maravilha! Veja que coisa espetacular o discernimento do apóstolo Pedro. É um Deus bendito, porque o centro do plano de Deus é nos trazer, é nos resgatar para uma esperança viva. Que legal! Não é uma esperança que se foi, não é uma esperança morta, não é uma esperança utópica, é uma esperança viva. E ele dá o nome. Essa esperança é o Senhor Jesus, que ressuscitou dentre os mortos. Aqui eu colocaria de início 2 pequenos e primeiros equívocos dos pensamentos complexos daquela pessoa querida que me mandou a mensagem. O primeiro pensamento equivocado. Ela fala assim: só eu tenho dilemas e problemas tão profundos como os que eu tenho. Olha os outros não têm. Curioso, ela usa essa expressão, ela fala assim: como é que os ímpios não passam pelas lutas que eu passo? Eu fiquei pensando aqui que sou eu com os meus botões. Acho que a gente vive um dos períodos em que mais esse pensamento pode assaltar o nosso coração. Por quê? Porque nós vivemos a época das redes sociais, e as redes sociais, elas são fantásticas, e você entra nas redes sociais e as pessoas, elas são lindas, sorridentes, elas estão fazendo as coisas maravilhosas, e você olha e pode pensar: só eu? Não é possível. Só eu. Os outros, eu sei que tem gente corrupta, tem gente que é má, gente fazendo o que não presta, mas só tem sorrisos, só tem alegrias. E muitas das vezes, deixa eu te dar um alerta, porque essa é uma premissa falsa. As redes sociais, elas estão cheias de uma imagem, né? De uma imagem. E todos nós aqui talvez já tenham experiência de conhecer alguém que, quando você conhece um pouco mais de perto, às vezes as dores, as tristezas, os choros são intensos, mas na rede social... Então esse é um primeiro equívoco. A pessoa acha que as dores, o sofrimento, as lutas são exclusividade dela. Mas tem um segundo erro que a pessoa fala aqui.
por 2 vezes. Por que que Deus está me punindo? Por que que Ele está fazendo isso comigo? E aqui eu preciso ser bem direto. Esse pensamento de que Deus é contra nós, ele destrói. Ele é terrível. E é por isso que eu fiz questão de ler esse texto que está ali na primeira carta de Pedro, logo no capítulo 1, versículo 3, onde ele diz: bendito é o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é misericordioso e Ele nos resgata, nos regenera, nos refaz para uma viva esperança. Se talvez você não consegue entender o que está acontecendo com você, você não consegue entender os caminhos e circunstâncias da sua vida, você não consegue entender por que às vezes coisas ruins pioraram, ou talvez por coisas que pioraram não melhoram, eu posso lhe dizer que a Bíblia, ela tem uma mensagem de esperança, e uma esperança viva, e que tem um poder para refazer, para resgatar, em especial, desses momentos que invariavelmente nós passamos por eles, que são os momentos de crise. Agora, eu falei aqui sobre poder, e eu vou tentar aqui fazer uma comparação como Jesus faz, e até para te encorajar do porquê que o café com fé, ele precisa ser um caminho. Não dá para você, um dia, eu vou ouvir, não resolveu nada. Não dá para fazer isso. Por que que não dá? Jesus, explicando para uma multidão sobre o reino de Deus, ele disse, o reino de Deus, isso daqui é o evangelho, tá? Que eu estou lendo em Lucas capítulo 8, ali depois do 4, 5, Jesus diz assim, o evangelho, o reino de Deus na vida de uma pessoa é como um semeador que saiu a semear. Enquanto ele lançava a semente, uma parte caiu na beira do caminho, foi pisada, e as aves dos céus vieram e comeram. Outra parte caiu em pedras, mas quando germinou, as plantas secaram porque não havia umidade. Outra parte caiu entre os espinhos que cresceram com ela e sufocaram as plantas. A quarta e última parte caiu numa boa terra. Cresceu, deu boa colheita, a 100 por 1. Quando ele contou essa história, é inevitável que os discípulos fiquem, mas explica melhor, Jesus, como assim o reino de Deus é como a semente? Jesus explicou. E me parece que a explicação de Jesus, ela é cirúrgica para nós. A partir do versículo 11 de Lucas 8, ele diz, este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. A semente é a Bíblia. As que caíram na beira do caminho são aqueles que ouvem. Mas logo vem o inimigo das nossas almas, Satanás. E ele tira a palavra do coração para que a pessoa não creia e não seja salva. As que caem no terreno rochoso são aqueles que recebem a palavra com alegria quando a escutam, mas não têm raiz. Creem durante um tempo, mas desistem na hora da provação. As sementes que caíram entre os espinhos são aqueles que ouvem, mas ao seguirem o percurso normal da vida, elas são sufocadas pelas preocupações, pelas riquezas, pelos prazeres da vida e elas não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra são os que, com o coração bom e generoso, ouvem a palavra de Deus, retêm, crescem e dão fruto com perseverança. Essa é a minha palavra aqui de encorajamento para você. Muitas pessoas, em especial porque nós vivemos a era do fast food, elas querem soluções imediatas para aqueles seus sintomas.
Não espere isso do nosso café com fé. Tá com seu café? Era hora de participar. Eu me lembro, quem tem filho pequeno talvez já tenha passado por essa experiência. Um dia meu filho chega em casa com um copinho com algodão e um feijão plantado. E aí, ele animadíssimo. Que é isso, filho? É o pé de feijão. Eu digo sério, a tia disse que vai nascer o feijão e a gente tem que botar aqui a aguinha e tinha lá todas as coisas, né? Eu disse, espetáculo, filho. É um negócio maravilhoso. Então tamo lá, fez tudo certinho, deixa aqui o feijão, tá ali no lugarzinho certo. No dia seguinte, ele levanta animado, ansioso, ele corre lá. E fala, esse meu feijão não presta. Não presta porque não tem pé de feijão. Tá aqui, ó bendita, no algodão. E ele queria jogar fora. Calma, cidadão, calma. Por quê? Porque a semente é assim. Preste atenção, porque Jesus diz que o reino de Deus, que essa palavra de Deus é como uma semente. Olha o paradoxo. A semente parece uma das coisas mais simples, mais frágeis, mais singelas, mas elas têm dentro dela um poder. Pega um grão aqui de milho. Ele não é nada, não alimenta, parece que não resolve nada, mas ele tem dentro dele um poder. Você pode pegar um grão aqui de milho e do lado ter um grão igual de diamante, ele vale milhões. Planta os dois, rega lá o diamante, ó, rega o milho, não vai acontecer nada, mas com a semente tem um poder, e esse poder, quando germina de modo orgânico, ele tem vida. Muitas das vezes é muito mais lento, porque a pessoa que está com fome e que gosta da espiga de milho assado, ela queria comer a espiga agora. Uma única semente, ela tem nela um poder para germinar, para desenvolver, para crescer e para dar um milho com espiga maravilhosa. Como é esse processo? É com o tempo e é você alimentando, regando, adubando. É por isso que o caminho para que a palavra de Deus, a Bíblia, faça sentido na nossa vida, ele tem que ser um caminho reiterado. Eu escuto hoje, eu escuto amanhã, eu me alimento dela hoje, eu leio novamente, eu busco a Deus e com isso você está fazendo o quê? Você está abrindo o caminho para que aquele poder quebre tudo e faça tudo novo. É um espetáculo o poder de uma semente. A gente aqui no Recife, eu moro no Recife, você passa em umas calçadas, em algum momento a turma botou lá um concreto, um cimentado, uma calçada, não sei o quê, mas tem uma árvore que está crescendo ali, ó, orgânica. A raizinha dela aqui, ó, vai crescendo. Pode pôr o cimento que quiser, companheiro. Uma hora ela vem e faz assim, taf, rebenta, tá cheio de calçada arrebentada. Por quê? Tudo veio de uma semente que no lugar certo, com o tempo certo, regada, alimentada, adubada, protegida da maneira certa, não há pedra, não há caos que segure. Esse texto ele é muito didático, porque o que Jesus está dizendo é que muitas pessoas não entendem essa dinâmica e eles até recebem a palavra com alegria. Mas o primeiro, que é o terreno rochoso, que não tem raiz, ele diz, as preocupações, as tribulações, na verdade, as provações, fazem a pessoa desistir. Esse é um erro. Esse é um erro. O que o texto está dizendo é que a semente dessa palavra, ela precisa ir fundo. E as provações, as dificuldades, elas não podem roubar o poder que essa semente tem de fazer novas todas as coisas de dentro para fora. A segunda, que é aquela que cai nos espinhos, é outra clássica. São pessoas que também recebem a palavra com alegria. Gente, que negócio legal. Eu acho que a gente precisa disso aí mesmo. Muito especial. Só que o que ele diz? As preocupações da vida, a fascinação com a riqueza, a inclinação para os prazeres da vida
sufocam. Quem conhece plantação sabe disso. Se vier nascendo ali, ó, a plantinha, mas está sufocado aqui com um mato muito grande, coisas, vai sufocar a plantinha, não vai prestar. Não vai prestar. Em outras palavras, a minha intenção no nosso Café com Fé é plantar essa sementinha do domínio de Deus na vida, do Evangelho da viva esperança, profundo, e regar, adubar, chamar a atenção para o mato aqui, ó, que está querendo sufocar, trazer encorajamento quando o sol parece que está escaldando, porque é essa semente plantada, regada, adubada, capinada, ela tem um poder que transforma a vida da pessoa. É de dentro para fora. Regenera, restaura. É uma viva esperança que faz toda a diferença em toda a vida. No fundo, a história de Jesus é como uma semente. Ele, eterno, todo-poderoso, de repente ele vem e se apresenta em figura humana. Esse evangelho diz lá em Filipenses capítulo 2 que próprio Jesus, ele se esvaziou e ele se reduziu e foi reconhecido em figura humana, sendo fiel até o fim. Agora olha que curioso. Ele veio para dar a vida por nós. E como uma semente, ele morre e é sepultado. Nenhuma semente gera vida se ela primeiro não morre. Jesus é a grande semente que, ao morrer, ele germina para a vida eterna, para o poder que vence a morte. Essa estrutura da semente que vem com um poder que faz tudo novo é a essência do ensino das Escrituras. E é sobre isso que a gente vai conversar no nosso Café com Fé. E para terminar, quero então fazer uma coisa que me é muito peculiar e muito agradável, que é falar com Deus. Deus querido, que privilégio, nosso primeiro momento e episódio do Café com Fé. O meu pedido é que o Senhor visite, talvez, uma única pessoa que precisava ser alcançada por essa semente de uma planta que traz o fruto da esperança viva, que reorganiza pensamentos e emoções, que faz com que o que parecia sem solução seja tomado de profunda esperança viva. E que o Senhor então nos ajude nessa caminhada aqui onde a gente quer plantar, regar, adubar, capinar, proteger e, quem sabe, perceber esse poder de dentro para fora, quebrando estruturas que têm sido tão danosas para a nossa vida e trazendo uma vida que floresce, que frutifica para nós e para todos os que conosco convivem. É a nossa prece, é a nossa oração, é em nome de Jesus. Amém. Um abraço!